Ó Senhor Jesus. Irmão Jesus, Pedro sabia que ele foi chamado, não é para voltar para pescar. Você foi chamado não para voltar para o mundo, para viver a sua vida, não, né? Então, ele foi preparado, Pedro foi preparado não foi preparado 3 anos e pouco para voltar à sua profissão anterior, não. Deus tinha uma incumbência muito maior, que é cuidar do seu rebanho. De fato, a partir do dia de Pentecostes, Pedro foi escolhido pelo Senhor para liderar os demais 11 apóstolos, porque voltou a completar o número dos 12, porque lá em Atos capítulo 1, no versículo 25, foi escolhido, né, Matias no lugar de Judas Iscariotes, que havia traído a Jesus, né, versículo 25, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Completaram 12 novamente. E aí, irmão, Pedro foi usado para liderar os 12. Não vou só ler um versículo, capítulo 2 de Atos, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Olha a ousadia que agora Pedro tem, depois de ter trabalhado pelo Senhor, né? E ele tomou a liderança desses 12, né? Entre os 12. E no fim, essa igreja maravilhosa que se levantou no dia de Pentecostes, né? Perseverava, Atos 2:42, essa igreja perseverava no ensinamento dos apóstolos. E o ensinamento aqui é principalmente as palavras de Pedro, né? E na comunhão do ensinamento. Pedro então foi também usado para introduzir os gentios que creram no Senhor no mesmo corpo de Cristo. Hoje, a igreja como corpo de Cristo não é somente, né, formado pelos judeus que creram no Senhor no dia de Pentecostes, mas também na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, né, os gentios também creram no Senhor Jesus, foram batizados pelo Espírito Santo e foram introduzidos no corpo de Cristo. E aí, irmãos, aí vem uma história. O sofrimento de Pedro não terminou, mas pelo menos Deus o resgatou para tomar liderança. Então, quando ele foi enviado até a casa de Cornélio para introduzir os gentios para o corpo de Cristo, surgiu uma situação, uma oposição a ele. Atos capítulo 11. Capítulo 11, versículos 1 a 3. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. É um crime para os judeus, é um crime, não pode fazer isso. Aí Pedro, né, teve que explicar para eles que foi Deus que o chamou, né, e Deus é que apareceu a ele com aquela visão de um lençol, né, e ouvindo isso, Pedro apaziguou a situação. Está no versículo 18: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo logo: também aos gentios foi por Deus concedido
o arrependimento para a vida. Então, entenderam que Deus queria também introduzir na sua economia os gentios, né? Mas isso não impediu de levantar uma situação na igreja em Jerusalém. Havia aqueles que eram da circuncisão, aqueles, né, mais radicais em não abandonarem, né, a lei de Moisés, a prática das tradições dos seus pais. Eles, na igreja em Jerusalém, começaram a levantar um movimento. Esse movimento é de não deixarem as práticas judaicas para trás, mesmo na vida da igreja, e queriam influenciar as igrejas dos gentios que Paulo e Barnabé começaram a levantar. Então Saulo e Barnabé foram até Jerusalém para discutir esse assunto. No capítulo 15 de Atos, versículo 1 diz: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos gentios, né? Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Irmãos, esse é o outro evangelho. Jesus nunca disse isso. A lei foi para guardar o povo do Antigo Testamento, para entregar a Cristo quando viesse a fé, né? Não é mais necessário a prática da lei, mas os que eram mais radicais de Jerusalém queriam conservar essa tradição da prática da lei, da circuncisão, né? E começaram a contaminar as igrejas dos gentios que Paulo levantava, né? Aí nós vamos entender, no versículo 5 diz: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, quer dizer, os que eram mais ortodoxos dentre os judeus, os que eram mais radicais entre os judeus também creram no Senhor Jesus, só que eles não queriam abandonar as práticas judaicas. Então insurgiram esses da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: não, é necessário circuncidar os gentios e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Irmãos, aí surgiu um grande problema, né? E nesse movimento levantado pelos que eram a favor da continuidade à prática judaica, inclusive introduzir nas igrejas dos gentios, começou a ganhar força, né? E Pedro e os apóstolos começaram a perder força. Isso que eu queria deixar claro, porque eu acho que ninguém disse isso claramente. Eu estou dizendo, talvez, né? Talvez seja uma das primeiras vezes que estou dizendo para vocês, irmão, foi por isso, nessa hora, irmão, é um grande sofrimento para Pedro. E eles praticamente adotaram a Tiago, né, como seu líder para esse movimento, né, de não abandonar as práticas judaicas, né, praticamente adotaram Tiago, não Tiago apóstolo, porque o Tiago apóstolo já tinha sido morto por Herodes. Vocês se lembram ou não? Tinha sido morto por Herodes. Esse Tiago é Tiago, irmão de Jesus, não é um dos apóstolos. Ele então acabou sendo um líder entre os presbíteros da igreja em Jerusalém. E Tiago, né, com esse movimento, foi ganhando força na igreja em Jerusalém. E vocês podem ver que pouco a pouco Pedro perdeu força, tá? Correndo rapidamente, quando aí em capítulo 15 ainda, o versículo 16, quando Saulo e Barnabé, né, quando Saulo e Barnabé foram discutir esse assunto, né, em Jerusalém, eles, né, encontraram apóstolos liderados por Pedro e foram recebidos por presbíteros liderados por Tiago. E anos mais tarde, na terceira viagem de Paulo, Atos 21,
Dá uma olhada. Atos 21, versículo 18. Quando Paulo chegou a Jerusalém, foi dessa vez que ele foi preso em Jerusalém, né? Enviado para a prisão romana. Então, dessa vez, ele chegou a Jerusalém. Olha só, no versículo 17: tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Versículo 18: no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Onde estão os apóstolos? Onde estava Pedro? Aqui não fala. Ou se ocultou, ou não era mais importante, ou Pedro foi para outro lugar. Vocês perceberam essas nuances na Bíblia? Você tem que descobrir. Aqui Pedro perdeu força, Tiago ganhou força. Por quê? Olha só, versículo 19: e tendo o saudado, contou Paulo, e Tiago, Paulo e Barnabé, Paulo, e tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Versículo 20: ouvindo, deram eles glória a Deus, e lhe disseram: bem vês, irmão Paulo, dá uma olhada, tá? Você, com todo esse esforço, levantando as igrejas dos gentios. Quantas pessoas tem nas igrejas dos gentios? Talvez ali 10 pessoas, ali 30 pessoas, ali 50 pessoas. No máximo tenha, em Éfeso tem ali 100 pessoas, tal. Mas aqui, olha para a igreja em Jerusalém. Aqui nós temos quantas dezenas e milhares há entre os gentios que creram. É uma igreja de 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas. Aí isso dá uma sufocada no trabalho de Paulo. Paulo, por tudo que você fez, você não tem esse número de pessoas. Olha quantas pessoas nós temos aqui. E todos são, dá uma olhada, e todos são zelosos da lei. Voltaram para a lei. E todos. Tiago afirmou que todos irmãos de Jerusalém são zelosos da lei. Voltaram à prática do Antigo Testamento. Por isso, irmãos, não tem mais lugar para Pedro, não tem mais lugar para os apóstolos. Eu queria que ficasse bem registrado isso para vocês entenderem a Bíblia. É assim que se lê a Bíblia, tá? Então, irmãos, olha o sofrimento de Pedro. Depois disso, irmãos, ele só foi aparecer agora, com essa leitura nossa de 1 Pedro. Ele foi aparecer aqui, né? Não apareceu mais, vocês sabem, né? Não apareceu mais Pedro, e foi aparecer na sua epístola, já nos anos 60 e pouco. Ó Senhor Jesus, esse pano de fundo é importante vocês saberem. Bom vocês saberem, tá? Muito bem, então